Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje o assunto é positivo. Vamos falar de esperança, que é a última que morre pelo ditado popular. Você já deve ter visto que algumas agências de risco melhoraram o rating do Brasil, correto? Agora, no entanto, muita gente quer mais. Está em busca do grau de investimento para o nosso querido país. Fala pessoal, tudo bem? Sammy Boy, Cafeína no ar. Olha, a S&P Global no meio de junho e depois a Fitch no final de julho elevaram as notas de crédito do Brasil. Nosso país continua a ter uma avaliação BB- da Standard & Poor's, mas com a perspectiva saindo de estável para positiva. Na Fitch, a mudança foi de BB- para BB. Tudo isso já foi suficiente para causar um alvoroço no mercado brasileiro. O Ibovespa, depois da notícia do S&P, avançou quase 2% e o dólar caiu mais de 1,2%. Agora, no entanto, a mudança deixou de ser novidade. Quando a Fitch mudou a sua nota, pouca coisa aconteceu. Boa parte do mercado quer mais, quer o grau de investimento, mas a gente ainda está longe disso. Se a gente pegar a S&P Global primeiro, o Brasil, para ganhar grau de investimento, precisa chegar no mínimo ao BBB, triplo B. Isso é 3 notas acima do que o país tem hoje. No caso da Fitch, a gente precisa sair de BB para BBB-, o que representa 2 degraus mais altos do que o atual. E o que a gente precisa fazer para chegar lá, meu querido Doni? Qual é a lição de casa? Para entender, podemos pegar os argumentos usados pelas próprias agências nos relatórios recentes que melhoraram nossas notas. Basicamente, os principais fatores apontados foram o crescimento da economia, o PIB, uma maior organização da política fiscal e da monetária. Os ratings se tratam basicamente de avaliações da capacidade do país de honrar ou não as suas dívidas. Eles olham, entre outros elementos, o que está entrando nos cofres do governo, se a economia está crescendo e o que está saindo, ou seja, os gastos públicos. Se a balança parece estar equilibrada, o país ganha o grau de investimento. É um sinal para os investidores de que o risco de um calote é relativamente pequeno. Senão o país vai ficar ali no grau especulativo. Os especialistas do S&P, no anúncio da mudança, defenderam que a economia brasileira está avançando e que há mais certezas no que tange a política. Do outro lado, eles mencionaram também que a dívida ainda é grande, bem como os déficits. E com isso, há uma certa incapacidade do Brasil para lidar com suas deficiências econômicas. Para a gente ganhar grau de investimento, isso provavelmente tem que mudar. A posição atual das casas de rating é meio que, ok, vemos melhora, mas ainda não está tudo bem. A Fitch cita do lado positivo a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, implementadas no último governo, e também o arcabouço fiscal e a reforma tributária já nesse governo de agora. A casa, no entanto, pondera que o atual governo do presidente Lula pode se afastar da agenda econômica liberal. Nós já vimos, por exemplo, o nosso atual presidente atacando o Banco Central, que é um dos pontos positivos, que inclusive levaram às reavaliações do rating. Essas coisas, obviamente, ligam o sinal de alerta. Voltando ao lado positivo, a agência de risco enxerga contrapesos institucionais a possíveis mudanças drásticas do governo, bem como um certo pragmatismo do atual presidente. A casa, por fim, revisou sua expectativa para o crescimento da economia brasileira de 0,7% para 2,3% neste ano. E você está vendo aí na tela mais alguns pontos que foram destacados pela agência também. Temos essa balança. Para ela pender para o lado positivo, a gente precisa que a economia brasileira cresça e que tenhamos uma dívida e um gasto controlados. Agora, vamos falar que já teve gente grande querendo cortar as asinhas de toda essa empolgação brasileira. Um próprio diretor da Fitch, chamado Todd Martinez, depois da mudança da nota, veio a público para falar que o país não está necessariamente em uma trajetória para ganhar grau de investimento. Ele diz que agora irá acompanhar o progresso das reformas fiscais
e tributárias. Ele, pelo menos, se mostrou aliviado que alguns retrocessos apontados no começo do ano não saíram do papel, caso da mudança da meta da inflação ou na própria presidência do Banco Central. O diretor, inclusive, elogiou a forma como as autoridades monetárias brasileiras agiram no controle da inflação. Enfim, por enquanto, a nossa perspectiva é estável e deve ser difícil a gente conseguir uma nova mudança nos próximos 12 meses. Provavelmente, a gente vai ter que esperar um pouco mais para conseguir um novo rating. E isso se o país avançar nos pontos cobrados pela S&P e pela Fitch. A última vez que a gente teve grau de investimento foi em 2015. Na verdade, de 2008 a 2015. Acho que vale também lembrar que mais do que conseguir o grau de investimento, nossos governantes precisam trabalhar para permanecer com o grau de investimento, senão se perde. Aliás, já vimos esse filme antes. E você? Acha que o Brasil vai conseguir esse feito? Deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente saber a sua opinião. E olha, aproveitando, se você tiver curtido esse programa e esse conteúdo, pode mostrar isso com um like no vídeo e se inscrevendo também no nosso canal, o Invest in Deus. Muito obrigado pela sua companhia, bons investimentos, Sammy Boy pela parceria de sempre. Pessoal, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau.